Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é falarmos sobre polígonos, tá? Então, o que viria a ser um polígono? Polígono é uma linha poligonal fechada e simples. Então, esses são exemplos de polígonos, tá? Para entender melhor o que seria essa linha poligonal fechada e simples, eu vou pegar contra-exemplos. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa daqui é uma linha poligonal aberta. Então, isso daqui não é um polígono, porque tem que ser fechada. O que isso quer dizer? O ponto inicial, quando você vai desenhar o polígono, tem que coincidir com o ponto final. Comecei a desenhar desse ponto, eu venho, faço o desenho aqui e termino exatamente onde eu comecei. Aqui não, eu comecei num ponto e terminei em outro, ao fazer esse desenho aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é aberto, esse aqui é fechado. Para ser polígono, tem que ser fechado. Tá? Aí fala em linha poligonal. O que não seria uma linha poligonal? Uma linha curva. Isso daqui não é uma linha poligonal, isso é uma linha curva. Então, por isso que esses dois próximos desenhos aqui, eles não são polígonos, tá? Observe que aqui eu só tenho linhas poligonais, o que hoje vocês conhecem como segmentos de reta, tá? E ela tem que ser simples. O que quer dizer simples? O que não é simples é quando elas se interceptam, elas se cruzam. Observe que nenhuma dessas figuras aqui há uma interseção entre os lados desse polígono, tá? Então, ó, tem que ser uma figura fechada, ponto inicial igual ao ponto final, tem que ser linhas poligonais, não pode ter curva, e tem que ser simples, ou seja, não pode cruzar um segmento com outro, ou um lado com outro do polígono. Fechado? Bom, também podemos definir o polígono como contorno de uma região plana, que é formada apenas por segmento de reta. Então, essas figuras aqui, ó, contorno, e ela é formada só de segmento de reta, que eu falei que eles chamam de linha poligonal aqui. Esse segmento de retas não são esse segmento de retas são os lados do polígono, e os pontos de encontro entre eles são os vértices. A gente vai trabalhar os elementos agora dos polígonos, ok? Bom, elementos de um polígono. Então, tem um polígono qualquer aqui, e aí esses pontos aqui, ó, de interseção, eles são chamados de vértices. Então, tem o vértice A, B, C, D e E. Além do vértice, eu posso chamar de lados do polígono os segmentos AB, então, aqui é um lado, AB, BC, CD, DE e EA. Tá? EA ou AE, tanto faz a ordem dessas duas letras, tá? Eu vou de A até B ou de B até A, eu tô percorrendo o mesmo percurso, tá? Foi esquisito, né? Percorrendo o mesmo percurso. Tudo bem. Bom, além dos vértices dos lados, a gente tem os ângulos internos, que são esses ângulos aqui, ó. Então, eu posso definir, chamar aqui de A, B, C, D e E, coloquei minúsculo, ou posso definir como o ângulo ABC, BCD, DEA, e assim por diante, tá? Conforme está descrito aqui. Além dos ângulos internos, eu posso prolongar os lados, tá vendo? Estou fazendo um prolongamento aqui, e encontrar ângulos externos. Então, esses daqui são os meus ângulos externos, tá? Então, enquanto o ângulo interno ele é formado por dois lados do polígono, tá? O ângulo externo ele vai ser formado por um lado do polígono e pelo prolongamento de um outro lado, tá? Então, externo porque está fora do polígono, interno porque está dentro. Então, acho que até assim fica mais claro. Além disso, a gente tem as diagonais de um polígono. Bom, o que é diagonal de um polígono? É um segmento que une dois pontos, dois vértices de um polígono, que não são lados. Por exemplo, A e B são vértices, não são? Bom, mas se eu ligar A até B, eu tenho lado. Então, isso não é diagonal, tá? Mas eu posso ligar o A até o C. Eu posso ligar o A até o D. Isso daqui são diagonais, tá? Já se eu quiser ligar o A até o B, vai ser lado, e o A até o E também vai ser lado. Então, isso eu não posso chamar de diagonais, ok? Bom, de forma análoga, do B aqui, ó, o B ele pode ir para o D e o B pode ir para o E, tá? Não pode ir nem para o C, nem para o A, porque senão passam a ser lados. Para finalizar, o C, ele vai para o A, já está aqui, e ele vai para o E aqui. Tá? Então, essas daqui são as diagonais de um polígono. Futuramente, a gente vai estudar como calcular o número de diagonais de um polígono. Ok? Mas hoje eu estou só apresentando os elementos. Então, eu tenho vértices, são os pontos de interseção entre os lados. Os lados é o segmento formado, né, que está entre dois, limitado por dois vértices. Os ângulos internos que ficam dentro da figura, e são formados pelos lados do polígono, os ângulos externos, que fica fora da figura e é formado pelo prolongamento de um lado com um outro lado da figura, e as diagonais que unem dois, a gente chama isso de vértices não consecutivos. O A está aqui, o B e o E são vértices consecutivos.
Então, a gente quer vértices não consecutivos. Então, seria o C e o D. Ok? Bom, além disso, a gente precisa definir o que é um polígono convexo e um não convexo. Tá? O polígono convexo é quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior de um polígono também estão dentro dele. É o seguinte, parece difícil, mas não é não. Imagine dois pontos aqui, ó, dentro da figura. Ligue esses dois pontos. Se esse segmento que eu acabei de criar estiver dentro da figura, esse polígono é convexo. Ok? Vamos ver o outro, a definição, para eu continuar. Sendo assim, se for possível encontrar pelo menos um segmento de reta que possui extremidades dentro do polígono e, ao mesmo tempo, um ponto fora dele, esse polígono não será convexo. Aí vem esse exemplo. Qual que é a diferença aqui? Deixa eu clarear bastante a ideia aqui. Qual que é a diferença entre esses dois aqui? A diferença é o seguinte: independente de onde eu escolha os pontos, quando eu ligo esses dois pontos, o segmento está dentro da figura. Tá? No não convexo, eu tenho dois pontos. Se eu ligar, eu posso ter o caso dele estar dentro da figura, mas eu também posso ter o caso dele estar fora da figura. Então, se existir pelo menos um segmento, tá, que tem dois pontos, ou suas extremidades, pertencentes à figura, e o segmento estiver fora da figura, esse polígono é não convexo. Tá? Geralmente, o estudo que a gente faz da geometria no fundamental, geralmente ele é mais baseado em polígonos convexos. Então, na sua grande maioria, esmagadora maioria, vai ser polígonos convexos, tá? Às vezes, um exercício de área, onde a gente vai decompor figura, a gente apresenta alguma coisa não convexa, mas geralmente o estudo é voltado para os polígonos convexos, ok? Bom, então, a ideia aqui era você dar um pause e tentar fazer esse exercício. Bora lá? Bom, observe os contornos abaixo, em cada um escreva se é ou não um polígono. Quando for polígono, escreva se ele é convexo ou não convexo. Então, vamos lá. Isso daqui é polígono? Não, por causa da curva. Então, não é. Vou pôr só não, tá? Isso aqui é um polígono? A resposta é sim. E esse polígono, ele é convexo ou não convexo? Bom, eu consigo pensar em dois pontos aqui dentro da figura que ligados a esses dois pontos. Esse segmento fica fora? Não consigo pensar, não consigo imaginar e não consigo desenhar. Então, ele é convexo. Olha esse outro aqui, ó. Outro polígono convexo. Tá? Estou marcando aqui. Então, vou pôr sim. Então, outro polígono convexo. Bom, esse daqui é um polígono convexo? Primeiro, isso aqui é um polígono? Forma a figura fechada, não há interseções, e ele não tem linha curva, lembrei, tá? Fugiu aqui a palavra. Então, sim, é um polígono. Então, já posso colocar ali, polígono. Agora, será que eu consigo imaginar algum ponto, tá? Será que se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, ó, será que não vai pegar nenhuma partezinha desse segmento e vai passar fora, não? Vai. Então, ele é não convexo. E esse último aqui, ó, então letra C também é. Esse último aqui é não. Por quê? Porque ela não é fechada. Essa figura aqui é aberta e essa aqui tem linha curva. Beleza? Bora lá. Bom, a classificação do polígono depende do número de lados. Então, ó, se o polígono tem 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. Os retângulos, quadrados, losangos, paralelogramos são todos quadriláteros. Trapézio, tudo quadrilátero, porque tem 4 lados. Eles estão dentro de um conjunto maior, tá? 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, um decágono. 12, dodecágono. Aí pula para 15, pentadecágono, e depois pula para 20, icoságono. Professor, e se for um polígono que tiver 13 lados? Eu chamo de polígono de 13 lados. Um polígono de 14 lados, tá? Geralmente a gente não encontra nas literaturas nome para esses polígonos, tá? Não quer dizer que não exista, mas eu não tenho encontrado, eu não consegui encontrar em algumas referências que eu usei, procurei, ok? Bom, a gente vai voltar agora para fazer só uma análise rápida sobre ângulos internos e externos de um polígono, tá? Bom, então eu tenho os ângulos internos, que são aqueles formados dos dois lados consecutivos. Então, tem aqui eu chamei tudo de AI, ângulo interno. Quer dizer que eles são todos iguais? Não, mas eu não estou preocupado ainda em comparar esses valores. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá?
Bom, eu tenho aqueles ângulos externos, que são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento do lado consecutivo a ele. Então, eu tenho o prolongamento e formo um ângulo. Eu tenho um prolongamento e formo um ângulo. Eu tenho um prolongamento e formo um ângulo. E assim até terminar aqui os 5 lados. Uma característica, tá? Se o polígono tem 5 lados, ele tem 5 ângulos internos, 5 ângulos externos e 5 vértices. Ok? Tudo é o mesmo valor. Então, o que eu quero aqui, nesse próximo momento, é estabelecer uma relação entre ângulos internos e externos adjacentes. Lembra que adjacente está junto? Gravem a palavra adjacente como junto. Então, aqui, ó, eu vou pegar apenas esses dois ângulos aqui. O que eu posso falar sobre esses dois ângulos? Opa, o que eu posso falar? Que esses dois ângulos, eles são o quê? Eles são suplementares. Então, essa relação vale para qualquer polígono. Eu tenho um ângulo externo e um ângulo interno, eles vão ser suplementares. Então, a soma deles é igual a 180. Tá? Isso vai valer para qualquer ângulo. Se eu quiser esse ângulo aqui com esse daqui, ó, eles também são suplementares. Um outro questionamento, que eu poderia ter falado no slide anterior, mas vale a pena falar agora também, é o seguinte. O ângulo externo, ele está aqui, mas ele também pode ter outro aqui, ó. Lembrando que esses ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Então, tanto faz você fazer análise com esse ângulo externo quanto com esse daqui, tá? Não difere, é o mesmo valor. Bom, agora a gente vai, para fechar a aula, alguns exercícios. Então, sugestão, dê um pause, faça o exercício 56, 55 e 56 da página 172 e depois veja a correção. Bora lá? Bom, examine esse polígono convexo. Então, tem um polígono convexo. Qual é a soma das medidas de abertura de um ângulo interno com a medida de abertura do ângulo externo no mesmo vértice? Então, eu estou querendo saber o seguinte, quanto que mede esse daqui com esse ângulo aqui, ó? Nós acabamos de ver isso. Vale 180 graus. Com base na resposta anterior, como é chamado o par de ângulos internos e externos no mesmo vértice? Eles são chamados de suplementares. Tá? Bom, para cada ângulo interno do polígono existe um ângulo externo adjacente a ele. Adjacente é junto, do ladinho. Determina a medida de x. Bom, nesse caso aqui, ó, se eu sei que x mais 102 é igual a 180, basta eu fazer 180 menos 102. Eu vou encontrar 78. Aí você pode falar assim, professor, tudo bem, eu não poderia ter feito isso de cabeça, não? Sim, a gente pode fazer de cabeça. Olha aqui, ó, ângulo interno e ângulo externo. Eu preciso saber que a medida desse ângulo aqui para esses dois juntos dá 180. Então, o meu x vai ser, mentalmente, 180 menos 12, tá? E aí eu vou achar 168. Professor, você ainda fez uma linha de conta. Pode fazer direto? Pode. Aqui, ó. X é igual. Quanto vale esse ângulo aqui? 90. Quanto que é 180 menos 90? 90. Então, coloca a resposta direto. Tá? Não tem problema nenhum fazer em 3 etapas, que seria montar primeiro, ó, x mais 115 igual a 180. Passo o 115 para lá, eu tenho 180 menos 115. E aí, eu obtenho, se for 115, seria 65. Tá? Fiz em 3 linhas, posso fazer em 2 linhas ou posso fazer direto. Olha esse aqui, esse que eu vou fazer direto. 180 menos 81, se fosse 80, daria 100, então vai dar 99. Ok? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu alguns elementos do polígono, tá? O que é um vértice, o que é uma diagonal, o que é um lado, o que é um ângulo interno, um ângulo externo. Estabelecemos uma relação entre esses ângulos internos e externos adjacentes, ou seja, um do ladinho do outro, que a soma deles é 180 graus. Ok? Também definimos o que é um polígono convexo, que é o que a gente mais vai trabalhar, e não convexo. Ok? Então, no mais, gente, muito obrigado, tá? E se tiver qualquer tipo de dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo. Beleza? Fiquem com Deus.